A paz do Senhor. Começa agora mais uma aula do módulo de Angiologia do curso básico de Teologia pelo ITB, Instituto Teológico Bethesda. Meus irmãos, como vimos na última videoaula, a doutrina dos anjos é uma doutrina muito fácil de ser compreendida, de ser entendida. Hoje nós vamos estudar a página 22, o capítulo de número 3, o primeiro parágrafo que diz: não são seres humanos glorificados. Preste atenção nisso daqui, porque isso daqui vai tirar uma dúvida muito grande das nossas mentes. Em Mateus 22:30 está escrito que seremos como anjos, porém não seremos anjos. No futuro, os crentes hão de julgar os anjos. Não sabeis que vós havemos de julgar os anjos, quanto às mais coisas pertencentes a esta vida. Embora havemos de julgar os anjos maus, isso é diferente de dizer que seremos anjos. As incontestáveis hostes de anjos são diferenciadas dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Então nós seremos como anjos na eternidade. Nós não seremos anjos. Há uma diferença. Seremos como anjo, mas não seremos anjos. Página 25, vamos começar a nossa aula agora para você poder entender mesmo sobre a categoria desses anjos. Página 25. São seres espirituais. Os anjos são descritos espíritos porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem e movimentam-se com uma rapidez imensurável, sem usar meios naturais. Apesar de serem espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos, a fim de se tornar visível a sua presença ao sentido dos homens. Então, as condições dos anjos não são limitadas. Por quê? Porque as condições dos anjos não são naturais nem físicas, tá? Conforme nós somos limitados naturalmente e fisicamente. São espíritos invisíveis. Os anjos são reais, mas nem sempre visíveis. Preste atenção nisso. Os anjos são reais. Nós acreditamos nos seres dos anjos, mas eles nem sempre são visíveis. Embora Deus ocasionalmente lhes conceda visibilidade, são espíritos invisíveis. Vejamos em Salmo 104:4, que diz assim: fazei os teus anjos, fazes a teus anjos como vento. Olha que interessante. Fazes a teus anjos vento. Ou seja, nós não vemos o vento. Nós sabemos que o vento assopra, sentimos o arrepio do vento, mas nós não sabemos como é o vento, nós não vemos o vento. Assim são os anjos do Senhor. Tá bom, irmãos? Observe também em Hebreus 1:14, que diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviços a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui nós vemos outra coisa que o anjo faz. Eles são ministradores enviados ao nosso serviço para nos guardar, para nos abençoar, para nos proteger, para entregar uma vitória. Muitas das vezes precisamos de livramento, ele está ali guardando, livrando, protegendo. Esse é o verdadeiro papel dos anjos, irmãos. Olha só, são exército do Deus vivo e não raça. As Escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano dos anjos de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos do céu, Mateus 22:30. Portanto, não se caracteriza uma raça. No Velho Testamento, os anjos são chamados de filhos de Deus, mas nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Os anjos sempre são descritos como varões, porém a realidade é que não têm sexo, não propagam a sua espécie. Então os anjos não têm sexo, tá, irmãos?
e eles não se multiplicam, tá? Conforme falei na última videoaula, Deus criou um padrão de anjos, uma quantidade de anjos que permanece até hoje, nos dias de hoje, o mesmo. Mesmo com a rebelião que ele colocou para fora do céu uma terça parte dos anjos, contando com essa terça parte dos anjos, há uma quantidade de anjos normais, tanto bons quanto anjos maus. As Escrituras, em parte alguma, ensinam que os anjos sejam seres sexuados. No fundamento genuíno do Criador Deus, não foi deixadas margens alguma para se acreditar na reprodução da escala espiritual. Então não há como os anjos se relacionarem, tá, para se multiplicar. São seres racionais. Olha só, são seres racionais. O que é racional? É alguém que pensa, é um ser racional, aquilo que pensa. São seres racionais, morais e imortais. Os anjos são atribuídas características pessoais. São inteligentes, dotados de vontade e de atividade. O fato de que são seres inteligentes pode inferir-se imediatamente do fato de que são espíritos, embora não sejam oniscientes. Eles são superiores ao homem em conhecimento. E por ter natureza moral, estão sob obrigação moral. São recompensados pela obediência e punidos pela desobediência. A Bíblia fala dos anjos que permanecerem leais como os santos anjos, e retrata os que caíram como mentirosos e pecadores. A imortalidade dos anjos está ligada ao sentido de que os anjos bons não estão sujeitos à morte. Além de serem dotados de poder formado pelo exército de Deus, uma hostes de heróis poderosos, sempre prontos para fazer o que o Senhor manda. Então os anjos, eles não são uma raça, eles são um exército do Deus vivo, tá? Eles são racionais, eles são morais, eles são morais e imortais. Eles não morrem, permanecem os mesmos desde a fundação dos tempos. Os anjos não são oniscientes. Apesar da Bíblia dizer que os anjos são mais inteligentes que Daniel, eles não são oniscientes. Eles não sabem de tudo. Não são iguais a Deus em sabedoria. Jesus, particularmente, Deus deu testemunho da limitação do conhecimento dos anjos, quando falou que eles ignoravam o dia da vinda do Filho do Homem. Os anjos, sem dúvidas, sabem coisas ao nosso respeito que desconhecemos, devido ao fato de serem espíritos auxiliadores. Usarão estes conhecimentos para o nosso bem e nunca para maus propósitos. Você está vendo? Os anjos, eles não são oniscientes. Onipotente, Deus, os atributos de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onipotência, tem todo o poder. Onisciência, sabe de tudo. E onipresença, está em todos os lugares. Os anjos, eles não são oniscientes. Eles não sabem de tudo, tá? Eles não sabem o que passa na nossa mente. Eles não sabem de nada. Porém, como seres auxiliadores de Deus, Ele nos conhece, tá? E esse conhecimento nunca vai ser para o mal, vai ser sempre para o bem. É por isso que muitas das vezes nós vemos aí, quando alguém saindo dos anjos bons, indo para os anjos maus, quando nós dizemos que Satanás e os seus aliados, eles conhecem o nosso passado, realmente conhecem. Eles conhecem, conforme os anjos bons, eles conhecem, só que eles não têm onisciência. Eles não sabem de tudo, eles não sabem o que se passa na nossa mente ou no nosso coração. É por isso que nós temos que ter muito cuidado e saber identificar, ter a espiritualidade, ter o discernimento de Cristo, para sabermos
quando nós estamos sendo servidos e abençoados por anjos bons, ou esses anjos maus querem nos intimidar e querem ofuscar o nosso entendimento, o nosso raciocínio, para descobrir que eles são anjos maus. Então nós temos que ter cuidado, porque os anjos, eles não são oniscientes. Eles conhecem um pouco das nossas vidas, mas eles não são oniscientes. São seres inteligentes, página 28. Embora seu serviço e dignidade possam variar, não há nenhuma implicação na Bíblia de que alguns anjos são mais inteligentes que outros. Cada aspecto de personalidade dos anjos foi declarado. Eles são seres individuais e, embora espírito, experimentam de emoções. Você quer ver? Os anjos prestam culto inteligente. Salmo 148, 2. O que é um culto inteligente? É um culto racional. O que é o culto racional? É o culto que eu sei que eu estou ali para prestar glórias e honras a Deus. Esse é o verdadeiro culto racional. Não é aquele culto que a pessoa está ali, não sabe para que está, não sabe o que está fazendo, não sabe para que está ali, não sabe o que está acontecendo. Não. O culto tem que ser racional, como Paulo fala. O culto deve ser racional. E os anjos prestam culto inteligentes a Deus. Prestam culto racional a Deus. Os anjos contemplam com devido respeito a face do Pai. Os anjos estão adiante de Deus. Estão contemplando a face do nosso Deus. Os anjos conhecem as suas limitações. Está lá em Mateus 24, versículo 36. Os anjos reconhecem a inferioridade para Jesus. Eles sabem que Jesus é maior do que eles. Por quê? Porque Jesus tem os 3 atributos do Pai e do Espírito Santo, que é um dos 3 atributos, que é onisciência, onipotência e onipresença, coisa que eles não têm. Amém? Os anjos são poderosos. O que se aplica a todas as escrituras em relação ao poder que tem também se aplica aos anjos. Seu poder deriva de Deus. O seu poder, embora seja grande, é restrito. Eles não podem fazer aquelas coisas que são peculiares à divindade. Olha só, eles têm o poder porque eles vêm de Deus. Porque Deus é o Criador. Porém, eles não podem fazer obras peculiares à divindade. Como? Olha só, criar. Os anjos não podem criar nada. Agir sem os meios, eles não podem. Ou sondar o coração do homem. Tá? Eles podem influenciar a mente humana como uma criatura pode influenciar a outra. Ele pode influenciar a nossa mente. O conhecimento desta verdade é de grande importância. Até mesmo um anjo pode reivindicar ajuda divina quando em conflito com outro anjo. O poder angelical é superior, mas não supremo. Deus simplesmente lhe empresta seu poder, pois eles são seus agentes especiais. Os anjos, portanto, são maiores em força e poder do que nós. Isso sem dúvida, irmão. Eles são maiores em força e em poder se comparado a nós humanos. Como magníficos em poder, que cumpris as ordens. Os anjos poderosos mediarão o juízo final de Deus contra o pecador. Então, irmãos, isso é, sem sombra de dúvida, tá? Algo que se pode tentar questionar. Porque os anjos são seres mais poderosos e mais numerosos do que nós. Tá? Por quê? Porque nós somos falhos. Os anjos não, os anjos estão à frente, adiante da face de Deus. Porque nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo e os anjos. Na próxima videoaula, nós veremos a categoria dos anjos. Quais são os anjos? O que cada um faz? Quais são os anjos que estão mencionados na Bíblia? Será que Rafael? Será que Miguel? Será que Gabriel? Isso tudo nós veremos na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe. Um forte abraço do Pastor Jean.